E nessa tua jornada no começo, que te levou a esse tipo de coisa, quando tu decidiu que seria odontologia, não, então vai ser isso, tu consegue imaginar ou talvez lembrar naquela época quais que eram os teus sonhos do início de carreira, o que que tu pensava ou o que tu talvez projetava, o que que tu idealizava com relação ao teu início de carreira e daquilo que tu idealizou, tu conquistou o que você gostaria ou tu chegou a conquistar naquela época, que assim, hoje a gente poder te avaliar e te olhar e ser um cara extremamente bem-sucedido, tá ali, né? É só olhar nas redes sociais e tal. E naquela época, como é que foi os teus primeiros 5 anos, talvez, de formado, entendeu? Como todo mundo, né, Jean, eu venho de uma família, meus pais são classe média, né? São, na verdade, eu sou um privilegiado porque meus pais puderam pagar uma universidade para mim, eu não passei numa universidade pública, então meus pais puderam custear para mim aquele sonho que eu tinha, né? Eu fui fazer odontologia, como eu te falei, por uma tragédia onde eu tive um problema e esse nosso amigo me curou, então eu me espelhei nele, eu falei, nossa, como foi tão bom para mim, então eu acho que eu posso fazer também para as outras pessoas, né? E fui fazer odontologia em Volta Redonda, que é uma cidade aqui próxima do interior, a 2 horas daqui aproximadamente. Me formei, passaram os 5 anos passados lá, né? E vim para o Rio de Janeiro, como eu te falei, com a mão na frente e a outra atrás. O clássico, né? Do zero, cara, começando do zero. Do zero vezes zero é igual a zero, né? Eu posso dizer que eu tive uma sorte, isso eu posso dizer, porque eu estava andando pelas ruas de Copacabana, eu encontrei com um amigo meu que tinha se formado um ano antes. E ele já tinha feito uma carteira de clientes durante um ano. E ele era clínico geral e ele trabalhava muito bem. E aí, por uma sorte do destino também, eu sempre me destaquei na faculdade por fazer restaurações legais. Então, eu fazia as restaurações da galera toda, dos amigos todos, lá na faculdade, na clínica geral, lá na clínica integrada, né? E aí, quando eu encontrei com esse amigo meu, ele falou assim, poxa, Renato, você é o cara, nós estamos precisando de um clínico geral que faça essas coisas boas e tal, restaurações. Cara, você precisa, você é o cara. Imagina, recém-formado, chegando no Rio de Janeiro. Era tudo que eu queria, cara. Agora já tava 1 × 1 já agora, né? Já tava 1 × 1. E aí, quando eu cheguei, eu falei, pô, mas isso eu tinha chegado no Rio, eu tinha 2 dias, eu não tinha aonde ficar, onde morar, não tinha nada, cara. Eu tava passando, tinha 2 dias que eu tinha acabado de me formar. 2 dias que eu tinha acabado de me formar. E aí ele falou assim, olha, vocês estão me vendo aí? Estão me vendo aí? Voltou. Só tem uma coisa, Renato. Você tem que ir lá fazer o teste lá com o dono da clínica, né? Era um cara tinha na época, o cara tinha mais de 100 clínicas no Rio de Janeiro. Era uma clínica bem simples, né? Ditas clínicas populares. Eu falei, meu amigo, é o que tá tendo para hoje e vou dar o meu melhor aqui, né? Vou fazer o meu melhor. Quando eu cheguei lá, tinha mais de, sei lá, 30 dentistas. Lá, como eu falei, na minha época, formavam-se mais de 800 dentistas por ano, cara. Então, era muita gente, era muita oferta no mercado. E aí, cheguei lá, falei, Deixa eu só te interromper. Sabe os números de hoje? Sabe quais são os números de hoje? Por ano? Olha, a eu gente não fez um sei. levantamento agora, juntamente eu e o Jonas. Ah. Então, aproximadamente 13.500 dentistas novos por ano no Brasil. No Brasil? Sim, no Brasil. 13.500. Olha só, na minha época, formavam-se 800 por ano no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ali então, são os você mais imagina, ainda, né? Só na minha turma, Jean, a minha turma se formou com 98 alunos, cara. 98. É muita gente, né? Uhum. E aí, cara, eu fui nessa época, eu fui lá fazer o teste lá, né? E era para uma localização muito boa, que era em Copacabana, né? Porque as outras clínicas dele era tudo
Belford Roxo, Nova Iguaçu. Então, era bem longe, né? Então, assim, eu falei, poxa, se eu conseguir, essa vaga vai ser legal. E, automaticamente, quando eu cheguei, conversei com ele, logicamente que esse amigo meu já tinha falado sobre mim, do que eu queria e tal. E na meia hora que a gente teve de conversa, ele falou assim, cara, a vaga é sua, É vai lá, você. é você, não quero nem ouvir mais ninguém aqui. E eu fiquei muito feliz. Foram 2 anos, então, esses 2 anos iniciais, onde eu aprendi muito ali a lidar com outras pessoas, a lidar com os pacientes, porque você sai da faculdade muito cru, você não tem essa percepção toda, né? Então, ali eu aprendi bastante coisa, né? E depois desses 2 anos, eu me destaquei bastante lá, resolvi aí sim montar o começo da minha história, da minha trajetória como clínico, né, numa clínica privada, numa clínica própria, e aí de lá para cá a gente, graças a Deus, 2 anos está depois de formado? 2 anos depois, Uhum. 2 anos e meio aproximadamente, 2 anos e meio aproximadamente. Ou seja, Mas ou seja, Renato, foi essencial essa experiência aí de 2 anos para você ter um traquejo. total, Jonas, total. Cara, Quase. eu digo assim, para quem está se formando hoje, porque assim, o grande diferencial, você pode ser um baita clínico, você pode ser um baita profissional, mas você tem que aprender a se relacionar com o seu cliente. Você tem que aprender, o Jean sabe muito bem disso hoje. O que mais me toma tempo hoje dentro da minha clínica é a parte de gestão, né? Então, se você não tiver um contexto, se você não souber organizar a sua banda, se você não souber organizar as pessoas que te cercam, isso é que dá mais trabalho, né? Claro. E você se relacionar com o seu cliente, porque não é só senta aqui, abre a sua boca que eu vou tratar. Não é assim. Você tem que se aprender a se relacionar, você tem que aprender a parte de gestão da sua empresa. Então, isso, Jonas, com uma certa bagagem. Isso, infelizmente, as faculdades hoje no Brasil não saem com não te dão essa bagagem, não te dão esse know-how, né? Infelizmente. Então, a vida vai te ensinar. E depois dessa fase que acabou, basicamente, dentro do que a gente conversou também com esses tantos colegas, as duas coisas que tu comentou agora são também muito fortes. Porque como ele está tão perdido, tão cru, tão inseguro tecnicamente, a primeira coisa ele quer fazer mão. E aí ele vai, então, talvez, procurar um emprego, na sequência, montar o seu consultório. E de você montar o consultório, tu lembra da tua primeira conquista após montar teu consultório? Seja a conquista na tua vida, das tuas coisas pessoais, materiais. O que tu conseguiu fazer com essa tua Eu já, primeira? eu me lembro, cara, que logo que eu me formei, né? Eu perdi o meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu pai, tinha 17, 16 anos, cara. Eu perdi, foi aquele momento, principalmente do homem, né? Onde você precisa daquele apoio moral, daquele apoio. Não, vai lá, cara, vai lá que você vai vencer e tal. Então, eu não tive nada disso, né? Mas Uhum. eu tive uma mãe super guerreira, uma mulher super batalhadora, que me ensinou os valores e me deu vamos dizer assim, a dignidade para que eu pudesse dar os próximos passos, né? Quando lá eu me lembro perfeitamente do meu primeiro salário nessa clínica. O cara chegou com R$ 600, cara. Eu falei, meu pai do céu. Sabe o que Eu aconteceu cheguei, comigo, eu Renato? cheguei pro meu irmão. O meu pai, sabe o que ele fez? Ele imprimiu o meu primeiro cheque que eu ganhei. Eu cheguei pro meu irmão, falei, cara, olha aqui, bicho, R$ 600, cara, na semana, né? Uhum. Então, nesse primeiro ano lá, e eu ganhava, e assim, lá a gente trabalhava por produtividade, né? Então, você ganhava 25% do que você fazia, né? Então, para mim era muito bom que eu só tinha o corpício
celular, a mãozinha e mais nada, né? O cara me dava tudo.